Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Nesta primeira parte do programa de hoje tenho como convidado o presidente de um clube emblemático da cidade do Porto. Foi fundado a 8 de dezembro de 1911 e é o Sport Comércio Salgueiros. Boa noite, Dr. Carlos Abreu, obrigada pela presença no Fora do Jogo. O Salgueiros foi recentemente declarado insolvente pelos juízes civis do Porto. Quem é que requereu a insolvência do clube? Foram uns trabalhadores do bingo que reclamavam créditos sobre o clube que não foram pagos. Salários em atraso, portanto? Não eram salários em atraso, não. Eram subsídios de férias e de Natal que não foram pagos, uns proporcionais também de subsídio de férias de Natal e indemnização por despedimento. Esse requerimento foi entregue em 12 de novembro de 2012, não é? Eu não sei quando é que foi entregue. Mas de quanto é que nesta altura é o passivo do clube? O passivo do clube eu julgo que rondará os 15 milhões de euros, por aí. É um valor muito elevado, não é? Sim, é um valor elevado, claro. Com esta declaração de insolvência feita na semana passada, o Salgueiros fica um pouco nas mãos dos credores. O que é que tencionam fazer? Bom, o Salgueiros já estava nas mãos dos credores, porque a situação em que o clube se encontra, digamos que já se arrasta há muitos anos, não é? Mas agora de uma forma mais oficial, não é de agora. Não é? Não é de agora. Eu, em 2005, quando entrei para o clube, o Salgueiros estava numa situação bastante mais difícil do que está hoje em dia. Mas a situação hoje continua a ser uma situação difícil, como é evidente, de tal forma que foi declarado insolvente. Mas já em 2005 a situação era bastante pior, porque nós de 2005 para cá ainda conseguimos abater bastante ao passivo. Doutor, o património que o Salgueiros tem pode ajudar se os credores votarem num plano de recuperação. Mas se o administrador judicial decidir que não tem ativos suficientes e propuser a liquidação, estão preparados para isso? Sim, mas eu julgo que isso não vai acontecer. Não há interesse nenhum, julgo eu, dos credores em que isso aconteça, não é? O principal credor é o Estado, não é? Porque o grosso da dívida do Salgueiros é realmente às finanças e à segurança social. Há depois um conjunto de credores também que tem alguma importância, que são ex-jogadores profissionais do Salgueiros, do tempo em que o Salgueiros disputava competições profissionais, e há fornecedores, julgo que já hoje em dia não há. Mas já com montante. Julgo que hoje em dia não haverá fornecedores com qualquer crédito sobre o Salgueiros. E, portanto, basicamente o principal credor é o Estado, não é? E eu não estou a ver que realmente haja interesse da parte dos credores em que o clube se liquide. Para quê? Doutor, já reuniram com o administrador judicial? Não. Não conhecem sequer, então? Não. É uma reunião que está prevista acontecer, mas ainda não tem data marcada. Relativamente ao património, como falei há pouco, porquê é que nunca ponderaram, por exemplo, vender os terrenos de Arca d'Água, que estão avaliados numa quantia exorbitante, possamos dizer assim, antes desta declaração de insolvência? Bom, os terrenos de Arca d'Água são parcialmente do Salgueiros. Parcialmente como? Pois, porque há uma parte dos terrenos que foi vendida em asta pública já há 5 anos atrás, na sequência de um processo que datava, julgo que de 1999 ou 98 ou qualquer coisa do género.
nós efetivamente, eu quando entrei para o Salgueiros, procurei na altura encontrar interessados na aquisição dos terrenos da Arca d'Água, que seria uma solução para a situação do clube. Houve até uma empresa que veio a manifestar algum interesse na aquisição dos terrenos, que era uma empresa espanhola. E na altura não avançaram porquê? Não avançamos porque, entretanto, veio a crise. Veio a crise e o administrador dessa empresa espanhola, em finais de 2007 ou qualquer coisa do género, ou princípios de 2008, ligou-me a dizer: meu caro amigo, nós não vamos poder avançar com o negócio porque realmente há esta situação de crise em Espanha, na altura, porque eram os espanhóis, há esta situação já de crise que se avizinha no imobiliário em Espanha e, portanto, nós não temos condições para avançar. Podia ter sido bem diferente a história de Salgueiros se a venda se tivesse concretizado. Era com certeza diferente se a venda se tivesse concretizado. Isso não tenho a mínima dúvida. Mas também não estou a ver porque é que não pode retomar-se de alguma forma essa situação, porque a crise não há de durar sempre, não é? Sem dúvida. Isto, no fundo, já é de alguma forma a resposta à pergunta que me fez. Porque, na realidade, houve efetivamente diversas tentativas, essa foi a mais próxima de negociação dos terrenos da Arca d'Água, mas depois disso não houve mais interesse da parte de nenhuma entidade, porque na realidade toda a gente sabe como é que está o imobiliário, o investimento em geral no país, e não só no país, na Europa toda, mas basicamente na Europa do Sul, não é? E portanto nós não temos neste momento um mercado que nos permita encarar isso como uma possibilidade séria neste momento. Mas tem ainda essa vontade? Não, é uma perspectiva que nós temos, como é evidente. Eu julgo que a crise não vai durar sempre. Há de haver algum momento em que o investimento vai ser retomado, e porque esta situação também é insuportável. Claro. Não é? Eu não estou a ver que o país, em particular, geralmente a Europa, vá aguentar esta situação por muito mais tempo, não é? Portanto, isto é uma situação que tem que ser invertida, não é? Doutor, já está marcada a Assembleia de Credores? Não está nada marcado. Nós estamos no início de um processo e eu não sei, sinceramente, quanto tempo é que ele vai demorar e a que ritmo é que ele vai andar. Como é que receberam esta notícia? Eu recebia com naturalidade, porque esta, como eu disse, é uma situação que nós esperávamos a qualquer momento, não é? E, designadamente depois de o Salgueiros ter perdido a sua principal fonte de receita, que era a sala de bingo. Era evidente que isto teria que necessariamente acontecer. Sinceramente, nós perspectivávamos ter resolvido as questões do Salgueiros antes do fim da concessão da exploração do bingo. Isso não foi possível, basicamente, por causa da crise no imobiliário. E, portanto, não foi possível nós resolvermos a situação até ao momento em que a sala fechou, em outubro do ano passado. Teremos que a resolver agora e, portanto, a perspectiva, no fundo, é de criar, através deste processo, e encarar este processo como uma janela de oportunidade para nós podermos realmente negociar com os credores. Porque, repara, até esta circunstância engraçada. Sem um processo de insolvência, o Salgueiros não conseguia negociar com o Estado os seus débitos. Porque as finanças, designadamente as finanças, ou o fisco, está impedido por lei de efetuar qualquer perdão de juros e de dar um prazo superior a 5 anos para a liquidação das dívidas. E agora tudo se torna diferente. No processo de insolvência, esta regra desaparece. E, portanto, não só o Estado pode dar um prazo mais longo para a liquidação da dívida, como o Estado pode
perdoar juros como pode perdoar capital. E depois também há aquele período de carência, não é? Não, quer dizer, pode haver um período de carência, mas isso também poderia haver numa situação normal. Simplesmente o que acontece é que numa situação normal há realmente um limite temporal muito curto para o pagamento. Exato. E não há qualquer espécie de possibilidade do Estado perdoar o que quer que seja. Ou seja, aqui o Estado fica em pé de igualdade com todos os outros credores, aqui não é? O Estado fica rigorosamente no mesmo pé de igualdade que os outros credores e, portanto, e por isso é que eu considero que se abre aqui uma janela de oportunidade, é porque, na realidade, nós podemos negociar com o Estado e com os credores a redução substancial dos débitos e conseguir um prazo mais dilatado para a sua liquidação. Ou seja, apesar de ser um cenário negro, torna-se mais leve, não é? Por essa perspectiva. Eu acho que o cenário como cenário é menos negro do que o que era. Porque, como lhe digo, há esta janela de oportunidade. Uma brecha de luz. Há esta janela de oportunidade que de outra forma não ocorreria, não é? Soutor, fala-se que o Salgueiros 08 deve ao Sport Comércio e Salgueiros cerca de 700 mil euros, é verdade? Não, isso não tem qualquer espécie de... E que relação existe entre estes dois clubes? Já são apelidados gêmeos, não é? Não, a relação que existe é que o Salgueiros 08 foi criado a partir de uma Assembleia Geral do Sport Comércio de Salgueiros, em que os sócios do Salgueiros mandataram a Comissão Administrativa para criar um clube à imagem, no fundo, do Salgueiros e chamou-se-lhe Sport Clube Salgueiros 08, com as mesmas iniciais, SCS, portanto, foi a partir daí que realmente se fundou e se formou este novo clube. Portanto, no fundo, há esta ligação no fundo, sei lá, umbilical, se quisermos chamar-lhe. O Soutor é presidente dos dois clubes. É fácil coordenar a tarefa em casas diferentes? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Sport Comércio Salgueiros é um clube, o Sport Clube Salgueiros 08 é outro. Mas a gestão é feita da mesma forma? A gestão é feita da mesma forma. Não, não há distinção nenhuma. É feito da mesma forma. Relativamente às camadas jovens e a todos os escalões de formação, Soutor, como é que está a situação? Ora bem, com a declaração de insolvência, toda a atividade desportiva do Sport Comércio Salgueiros vai acabar, não é? Como é evidente. Não havendo meios, como não há, para pagar as despesas decorrentes da atividade desportiva, pois ela terá que cessar, não é? E portanto, é algo que... Falamos concretamente de que escalões? Falamos de todos os escalões de formação, não é? E do polo aquático. Alguns, inclusive, é que estão a lutar para subir aos campeonatos nacionais. Os jovens estão a lutar para subir. Mas isso é inevitável, não é? Isso é inevitável, é algo que nós não podemos fazer nada. E relativamente ao polo aquático, estavam-me a dizer que também é a mesma situação. O objetivo passa por tentar equilibrar os Salgueiros para que depois se faça uma fusão e possa aproveitar o trabalho que vem sendo feito no Salgueiros 08? A ideia da criação do Sport Clube Salgueiros 08 foi precisamente essa. Foi a de, no dia em que o Sport Comércio Salgueiros resolvesse os seus problemas, fundir os dois clubes. E, portanto, é uma perspectiva que está em aberto, logicamente. Doutor, obrigado. O nosso tempo esgota-se rapidamente. De certeza que haveria muito mais temas para abordar, mas com certeza teremos oportunidades para falar novamente do Sport Comércio Fica para uma próxima. Pelos melhores motivos. Obrigada pela presença no Fora do Jogo. Conferimos agora os resultados e classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 25ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Dragões Sandinenses 3, Valonguense 2,
Rio Tinto 0, Lixa 1, São Martinho 2, Alpendurada 2, Sobrado 1, Oliveira do Douro 2, Candal 1, Baião 0, São Pedro da Cova 0, Nogueirense 0, Perafita 3, Cezedo 1, Barrosas 2, Hermesinde 2 e Prozinho 2, Canidelo 2. Lidera a classificação o Lixa com 49 pontos, seguido do Perafita com 43. Mais atrás, Rio Tinto e Oliveira do Douro com 39 pontos. Nos 4 últimos lugares, o Valonguense com 28, Baião com 27, Hermesinde 24 e na última posição o Prozinho com apenas 17 pontos. Disputou-se este fim de semana a 25ª jornada na Série 1 da 1ª Divisão Distrital. Vila Futebol Clube 0, Golpilhares 1, Lavrense 2, Progresso 1, Valadares 1, Crostuma 0, Lessa do Balio 1, Levarense 0, Vila Chá 2, Bogadense 0, Foz 4, Pedroso 0, Senhora da Hora 1, Custóias 1, Sporting da Cruz 1, São Félix 9 e Balazar 2, Avintes 4. Lidera a tabela o Golpilhares com 67 pontos, seguido do São Félix com 59. Nas duas últimas posições, Balazar com 22 e o Sporting da Cruz no último lugar com apenas 8 pontos. Na Série 2 da 1ª Divisão Distrital, jogou-se também a 25ª jornada. Alfenense 1, Vilarinho 1, Vila Caís 2, Ateense 2, Aliança Gandra 4, Gens 2, Nunálvares 1, Maia Lidador 2, Águias de Eiris 3, Castelo da Maia 2, Marco 09 1, Citânia de Sanfins 2, Atlético de Rio Tinto 0, Folgosa da Maia 1, Gondim 4, Mocidade de Sangemil 0. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 45 pontos, seguido do Maia Lidador com 43. Mais atrás, o Aliança de Gandra com 41. Nos dois últimos lugares, o Mocidade de Sangemil com 20 pontos e na última posição o Atlético de Rio Tinto com 19. Na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se a 24ª jornada. Torrão 3, Aldeia Nova 0, Desportivo de Portugal 6, Marchal Gomes da Costa 0, Melres 2, Sporting São Vítor 0, Ramaldense e Inter Milheiros foi adiado, Estrelas Fanzers 1, Atlético de Vilar 1, São Romão 4, Medense 1, Arcozelo 0, Águas Santas 0 e Canelas 2010 2, Sporting de Campo 0. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 58 pontos, seguido do Sporting de Campo com 49. Nos dois últimos lugares, o Medense com 21 pontos e na última posição, os Estrelas de Fanzers com apenas 3. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital, disputou-se também a 25ª jornada. Frazão 0, Sobrosa 3, Raimonda 2, Soalhães 4, Rio de Moinhos 5, Livração 1, Sobreirense 2, Pena Maior 2, Caí de Rei 3, Airães 1, Zezerense 3, Passos de Gaiolo 1, Salvadorense 0, Marco 09B 0 e Vila Boa de Quires 1, Ferreira 2. Lidera a classificação o Pena Maior com 58 pontos, seguido do Liberação com 55. Nos dois últimos lugares, o Passos de Gaiolo com 11 pontos e no último lugar o Sobreirense com apenas 8. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo corta-mato e pela conquista da Dulce Félix do tetracampeonato nacional. Pois já não é novidade, não é? Porque é a 4ª vez que a Dulce Félix é campeã nacional da especialidade, ou nesta variante. Eu julgo que aqui é importante realçar, para além da Dulce Félix, eu julgo que a que ficou classificada em segundo lugar também é uma atleta em grande evidência nos últimos anos, que é a Sara Moreira, que é colega de equipa da Dulce Félix, e a Clarice Cruz do Sporting, que ficou em terceiro lugar. Importa aqui dizer que o maratona naturalmente tem tido a hegemonia do atletismo nos últimos anos. Em femininos ganhou de facto a competição, superou o Sporting, e o que não aconteceu ao nível dos masculinos, onde efetivamente o Benfica, ao fim de 22 anos, acabou por superar o maratona. Eu penso que a grande surpresa até dos campeonatos tem a ver necessariamente com isto. Houve uma revalidação do título individual, do Manuel Damião, mas depois o Benfica, que teve o Roberto Paulo em segundo lugar, acabou em termos coletivos por superar o maratona, que eu penso que é um grande feito, atendendo a que o maratona está especificamente dedicado à própria
própria modalidade, o atletismo, e o Benfica tem um conjunto significativo de outros objetivos que naturalmente não acontecerão. Já agora o pódio masculino foi completo, ou foi completado pelo José Rocha, que é também do maratona. Desta competição, Cancela, saíram os nomes que vão representar Portugal na Polónia no Mundial de Corta-Mato, que se realiza já a 24 de março. Ora bem, a Federação entendeu utilizar esta competição para fazer a seleção. Convém aqui fazer também uma diferença. A seleção só vai, em termos coletivos, sendo considerada para os séniores, masculinos e femininos, e aqui também vão ser selecionados para a competição de júniores, só em termos individuais, os vencedores de femininos e os vencedores de masculinos. Como é que para além da classificação, como é que essa seleção vai ser formada? Atendendo ao nível da prestação desportiva da atual época, dos atletas, atendendo à experiência ao nível de seleções e também ao potencial de evolução dos sub-25. Portanto, há aqui um conjunto de premissas que não são naturalmente retiradas de forma aritmética da classificação. Por outro lado, importa aqui referir, porque estamos a falar da seleção, sobretudo em femininos, que eu acho que Portugal terá muito mais possibilidades de poder ter resultados mais positivos. Vamos ter duas baixas de peso, que vai ser a do Félix, que efetivamente foi que vai estar ausente porque ela vai participar na meia maratona de Lisboa e, portanto, como é organizada pelo Maratona, vai acabar por optar por fazer a meia maratona, e a Jéssica Augusto, que está inteiramente dedicada à maratona. Importa aqui dizer que a Dulce Félix também já foi dizendo que está a fazer esta transição para uma distância mais longa e, portanto, são duas baixas de vulto que eu acho que vão fazer muita falta. Sobretudo, eu até diria que qualquer uma destas poderia fazer um brilharete em termos individuais, mas eu julgo que ao nível coletivo poderia ser muito interessante tê-las na seleção neste Mundial. Será esta uma altura para a Sara Moreira mostrar mais uma vez que naturalmente que as grandes esperanças nesta seleção, não duvido, serão ou recairão sobre a Sara Moreira, porque estas duas atletas, quer a Dulce Félix, quer a Jéssica Augusto, acabariam por completar em termos coletivos, de facto, uma equipa bastante consistente. Não podendo ser assim, naturalmente que esperamos que, efetivamente, a Sara Moreira e todas as outras, que obviamente serão selecionadas, possam representar da melhor maneira Portugal. Apanhando a deixa da seleção, passamos ao futevôlei, em que Portugal conquistou brilhantemente um terceiro lugar no Mundialite do Rio de Janeiro. Pois isto ainda é uma competição relativamente recente no país, é uma jovem federação. O futevôlei, que é uma associação, uma junção, quer do voleibol, quer do futebol, a junção de duas modalidades, que é o futebol e o voleibol, em praia, e além disso, podendo utilizar-se qualquer um dos toques de futebol ou de voleibol. É um 4x4, portanto é um campo de voleibol de praia num 4x4, costumava ser uma atividade de algum recreio e lazer, por exemplo, nos treinos de futebol, de descontração, e agora está oficializado em termos de competições, e nomeadamente competições internacionais. Isto começa um bocadinho ao contrário, como o futebol de praia. Portugal começa a ganhar relevância em termos internacionais, com nomes praticamente desconhecidos, sem haver competições internas de relevo que deem alguma competição à própria modalidade, mas de facto é auspiciosa esta participação. Estiveram em prova 8 equipas, não necessariamente, não necessariamente de 8 países, mas de 7, porque o Brasil tem tanta qualidade que até teve 2 equipas, e isto também denota ainda a evolução ainda embrionária, se quisermos, desta modalidade, e Portugal fez uns resultados interessantes, porque acabou por ganhar à Itália e ao Uruguai, e portanto só perdeu na fase de grupos com aquela que veio a ficar classificada em segundo lugar, que foi o Paraguai, que é, segundo as estatísticas, uma das melhores seleções a nível mundial, e portanto Portugal acabou por eventualmente ter uma participação muito interessante. No terceiro e no quarto lugar, que foi o jogo de disputa entre o terceiro e o quarto, ganhou por uns classadores 25-17 ao Brasil B, o que significa que, efetivamente,
pelo menos não estaremos ao nível da melhor equipa do Brasil, mas já estaremos muito próximo disso. No entanto, no jogo inaugural, o jogo entre estas mesmas duas equipas tinha ficado 24-25. Sim, Portugal tinha perdido por um ponto. Depois é que houve um maior desequilíbrio. Portugal tinha perdido por um ponto na fase de grupos com o Brasil B, mas efetivamente depois penso que, eu até acho que Portugal acabou por, se quisermos, ir superando alguns obstáculos e numa competição, muitas vezes a fase de grupos, determinam uma maior ambição depois na disputa dos jogos a eliminar. E, portanto, Portugal julgo que esteve bem e portanto, acabou por chegar ao terceiro, quarto lugar, ou chegar a este terceiro lugar com todo o mérito, em função de uma participação que ainda é, como eu disse há bocadinho, ou numa modalidade que é muito embrionária em termos competitivos. Importa ainda referir que Portugal foi classificado pela imprensa presente como a maior e mais agradável surpresa neste evento mundial. Passando agora ao hóquei em patins, Jorge Lopes é o novo selecionador nacional. Cancela Moura. Jorge Lopes foi uma escolha que eu penso natural, já coadjuvou o Luís Sérica na seleção nacional, é um treinador de formação, é um licenciado em Educação Física, tem um percurso do ponto de vista pessoal muito interessante, está todo ligado ao Académico, um clube histórico da cidade do Porto, quer como atleta, quer como treinador. Ele treinou todos os escalões do clube, esteve 22 anos como atleta, esteve como treinador 8 anos, é um estudioso, se quisermos, da própria modalidade, porque ele também faz parte dos formadores, dos cursos de treinadores da própria federação. Já é um ex-selecionador, isto tem a relevância que tem, porque a Austrália acaba por, eventualmente, não ter grandes tradições no hóquei em patins, mas foi o selecionador australiano de hóquei em patins e já como selecionador nacional do Sub-17 tem 2 títulos europeus e também é um ex-selecionador de hóquei em patins feminino, que eu diria que não é ex, porque ele vai agora acumular as 2 seleções, mas como ex-selecionador tem 4 títulos europeus conquistados e 2 vice-campeonatos mundiais. Eu julgo que é uma pessoa que está na decorrência natural das escolhas que a Federação tem feito e que, efetivamente, até pelo seu discurso, denota uma certa ambição relativamente àquilo que se pretende para a Seleção Nacional. A par destes 2 cargos de selecionadores, Jorge Lopes manterá também o cargo de Diretor Técnico Nacional. Sim, que é um cargo que ele tem vindo a ocupar, que eu não referi, mas que tem vindo a ocupar com bastante acuidade, porque merecerá naturalmente a confiança dos dirigentes federativos. Importa, se calhar, também, para concluir este comentário do fim de semana desportivo, que entre 27 e 31 de março, Portugal, a Seleção Nacional de Hóquei em Patins, vai disputar em Montreux a Taça das Nações, em que Jorge Lopes já estará no comando técnico da equipa. É verdade, até poderemos adiantar que já saiu uma convocatória, que é um misto do Benfica e do Futebol Clube do Porto, e só tem 2 novidades, que é um jogador da Oliveirense, que é o Gonçalo Alves, e o André Girão do Valongo. E, portanto, aquilo que se espera é que Portugal, que ganhou as últimas 2 competições, esteja à altura dos acontecimentos e possa estar integrado no grupo A com a Espanha, com o Brasil e com o clube de Montreux, e que, efetivamente, e já agora o grupo B, que é a Argentina, Angola, França e Suíça, e Portugal eventualmente possa, no âmbito desta competição, poder estar à altura dos pergaminhos e poder, portanto, lutar por uma vitória em termos finais. Nós lutamos sempre contra o tempo. Cancela, voltamos na próxima semana. Obrigada. Muito bem. Fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.